Vamos ler apenas um versículo desse capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 8. Diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus amados, no sexto dia da criação, quer seja um dia literal ou um período de tempo que nós não sabemos determinar, Deus formou o homem. E o homem foi criado para ser um ser que ao mesmo tempo se relaciona com a terra, com o mundo material e com o mundo espiritual. Então o homem, ele não é como os anjos, seres plenamente espirituais, nem como os animais, seres só naturais. O homem é um ser híbrido, é um ser que transita nas duas dimensões. Ele está presente ao mesmo tempo, na verdade, nas duas dimensões. Então, o texto da criação do homem nos diz, em Gênesis 2:7, que após formar o homem do material terreno com as suas próprias mãos, Deus então insere no homem o componente espiritual que o fará de fato a imagem de Deus plena na terra. Deus coloca no homem o espírito. E Deus tinha várias formas possíveis para simbolizar a entrada do espírito no homem, para colocar o espírito no homem. Mas o texto diz que ele sopra no homem, ele escolhe colocar o espírito no homem com um sopro. Esse foi o sopro do Pai. Milhares de anos depois, Deus está encarnado na terra. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele morreu e já ressuscitou. Ele aparece num lugar onde estão reunidos os discípulos. Então sopra sobre eles. Jesus soprou sobre os discípulos em João 20:22, dizendo: recebam o Espírito Santo. E mais uma vez há uma relação entre um sopro, e o sopro é um vento, e a entrada do Espírito, ou a manifestação de uma entrada futura do Espírito, também num outro entendimento. Mas vento e Espírito que estavam na boca do Pai, e agora vento e Espírito estão na boca do Filho, juntos, simbolizados, identificados. 40 dias depois desse sopro do Filho, vem o sopro do próprio Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo sopram sobre a humanidade. Então, eles estão reunidos num lugar em Jerusalém, estão ali orando, estão ali esperando a promessa da descida do Espírito, quando se ouve naquele ambiente, segundo Atos capítulo 2, versículo 2, um som de um vento muito forte, e todos ali são cheios do Espírito Santo. São cheios do poder de Deus, da vida de Deus, da força de Deus. O Pai soprou, o Filho soprou, o próprio Espírito soprou. Então eu quero que você perceba essa relação íntima, essa identificação profunda entre a ação do Espírito, especialmente aqui do Espírito de Deus, com o vento. Lá em Ezequiel capítulo 37, Deus dá uma visão ao profeta e o coloca num vale de ossos secos, e que representava o povo de Israel. E a primeira ordem do Senhor ao profeta é: profetize aos ossos, a matéria física. Ele profetiza naquela visão, e a carne, os órgãos são restaurados nos corpos, os ossos se juntam e o corpo humano fica pleno. Então, repetindo o ato criacional de Gênesis 2, Deus agora, depois de preparar o corpo, vai colocar o Espírito nos corpos.
E é curiosa a forma como o Senhor manda Ezequiel profetizar. Em Ezequiel 37:9, ele fala: Ezequiel, agora profetize ao Espírito, dizendo o seguinte: Espírito que sopra dos 4 ventos, venha sobre esse vale. Então, ele mais uma vez relaciona o Espírito com o vento. E interessante que fala de um Espírito que não sopra apenas numa direção, mas que vem dos 4 pontos cardeais, que sopra dos 4 cantos, norte, sul, leste. O Espírito que se move, que vem da onde Ele quiser, sopre nesse lugar. No texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 3, o contexto ali é o Senhor Jesus conversando com o mestre da lei, Nicodemos, um fariseu respeitado em Israel naquele tempo. E Nicodemos está impressionado com Jesus, procura Jesus para entender mais acerca do Evangelho de Cristo. E o Senhor fala: Nicodemos, você não é capaz de entender ainda, porque você não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. E o Senhor, para revelar a Nicodemos o que é ser nascido do Espírito, mais uma vez ele recorre ao vento. Ele diz assim: assim como o vento, a gente ouve, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então todo mundo que nasce de Deus, que vive em comunhão com Deus, que anda cheio do Espírito de Deus, tem essa dinâmica de vento na sua vida também. A gente precisa entender isso profundamente para poder usufruir da presença de Deus, de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa dinâmica é que o vento, ele é invisível, mas ninguém aqui duvida que o vento exista. Todo mundo aqui tem convicção da existência do vento, porque o sente e vê o resultado da sua ação o tempo todo. Se você chegar ali na beira da praia, você vai ver ondas, e quem está produzindo aquelas ondas são os ventos. Então ninguém duvida do vento. Essa é a relação que nós temos que ter com o Espírito de Deus. Ninguém o vê, mas temos que ter a mais profunda convicção de que Ele existe. Nós temos que senti-lo, percebê-lo, e temos que notar a sua obra, a sua ação o tempo todo. Hebreus 11:1 diz que a fé nos leva a ter uma relação de convicção com aquilo que nós não vemos. Eu estou convicto daquilo que eu não vejo. Gente, eu tenho mais convicção da realidade de Deus do que das realidades humanas que me cercam. Porque eu sei que todo homem, ele é vapor na terra. O homem, ele é relativo. O homem, ele é frágil. O homem está aqui, daqui a pouco não está mais. E eu, na minha vida, vi muitos passarem, muitos deixarem, muitos partirem, mas o Senhor permanece para sempre. Muitas palavras humanas caírem por terra, mas a do Senhor, ela permanece. Então, a primeira coisa é essa convicção. Você não está vendo, meu amigo, mas é real demais. É a coisa mais real da minha vida. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Hebreus 11:1. Convicção daquilo que eu não vejo. Tem uma musiquinha que a gente canta antiga que diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Isso é convicção, 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 convicção. Aí você pula um versículo no Hebreus 11:3, fala assim: pela fé nós entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, sendo que o visível
nasce do invisível. Nossa. Eu não sei o quanto você acredita nisso, mas eu tenho a plena convicção de que antes de se manifestar no visível, aconteceu no invisível. Em Romanos 1:20, Paulo fala assim: os homens são indesculpáveis. Eu acho interessante de Paulo, acho que ele botou o sarrafo muito lá em cima, porque Paulinho, isso aí é você, cara. A galera não tem essa profundidade, mas ele jogou lá. Ele fala assim: os homens são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, sua divindade e seu eterno poder, são claramente vistos nas coisas que são criadas. Ou seja, Paulo fala assim: quando eu olho para a criação, eu vejo o invisível. Eu tenho certeza que tudo veio dele. Cada vez que eu vejo a criação, eu tenho mais convicção do poderoso Deus que governa o universo. Eu tenho mais convicção do invisível. E Paulo, ele fala uma coisa que parece paradoxal em 2 Coríntios 4:18. Ele fala assim: olha, nós temos que fixar os nossos olhos no que nós não vemos. Porque o que nós vemos é transitório, é como eu falei, o que é humano, o que é terreno, é perecível, é passageiro. Mas o que não vemos é eterno. Ou seja, a eternidade está no invisível, que se manifesta na dimensão visível. Só que o paradoxo é fixar os nossos olhos no que não vemos. Nossa, esse é o mistério da fé. Fixar os nossos olhos no que não vemos. Olhar para Cristo. Hebreus 12:1 diz que a nossa carreira tem que ser caminhada, corrida, percorrida assim, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente fixa os nossos olhos espirituais naquilo que nós não vemos. Mas nós entendemos o que Jesus disse em João 11:40: se crermos, veremos. Se crermos, veremos a glória. Então a gente vê pela fé, a gente contempla pela fé, a gente projeta, a gente imagina, a gente tem uma convicção profunda que não é produto da nossa cognição, é de uma testificação e de um conhecimento interno muito grande. É interessante que Jesus fala assim, quando ele está preparando os discípulos para a sua partida e para a vinda do Espírito Santo, que seria consolador sobre a igreja, que ficaria aparentemente desfalcada de Jesus. Ele fala em João 14:7 o seguinte, ele fala: olha, o Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque eles não o veem e nem o conhecem. Por que o mundo, gente, por que os incrédulos não podem se relacionar com o Espírito de Deus? Duas razões Jesus dá. João 14, é o 7 e o 17, depois confiram para mim, meus amados aí. O 7, né? Aí, ó. Não, é o 17 então. João 14, 17. João 14, 17. Ele fala assim, ó, duas razões pelas quais o mundo não pode se relacionar com o Espírito de Deus. Primeiro, porque não o vê. E a segunda, porque não o conhece. Aí ele fala, mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco. Ou seja, já estava ali com os discípulos, não dentro deles, mas já estava caminhando com eles em Jesus. E estará em vocês, habitará dentro de vocês. Mas observe, isso aqui é profundo. Você fala assim, ó, o mundo não vê e nem conhece, mas vocês veem e conhecem. Ele fala isso? Não, ele fala, vocês só conhecem. Vocês também não veem o Espírito de Deus, mas vocês conhecem Ele. Olha que coisa profunda. Eu nunca vi, mas eu conheço. Eu nunca o vi, mas eu tenho com Ele ada. Lembra? Conhecimento íntimo. Conhecer na Bíblia tem essa ideia de intimidade, de experiência profunda. Eu nunca o vi, mas eu o conheço. O mundo não vê nem conhece. O crente não vê, mas conhece. Porque ele testifica muito profundamente em nosso coração. Romanos 14,
Romanos 8,17, né? O Espírito de Deus, ele testifica em nosso coração. 16, Romanos 8,16. Ele testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ele fala, ele está lá, e é uma voz que não é a voz do meu próprio coração. Não são as minhas mágoas gritando, não são as minhas vaidades, não, pelo contrário, é muito mais profundo, é muito maior, é a voz do próprio Espírito que fala lá dentro de mim. Então eu não vejo, mas eu o conheço. Ele é invisível, mas ele é muito, mas muito, muito, muito real para mim, muito real para mim, amém, gente? Muito real. Então a gente tem que segurar aqui primeiro. Entendendo isso, essa realidade do Espírito, você não pode ter dúvida alguma, você tem que se lançar nisso. Pastor, eu posso ter dúvidas sobre coisas da Bíblia? Deve, porque essas dúvidas te levarão a buscar a entender a palavra de Deus. Ter dúvidas sobre questões bíblicas é saudável até. O que você não pode ter é dúvidas sobre a existência de Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar, se relacionar com Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa todo aquele que o busca. Olha para alguém e diga assim, ó, ele é mais real do que você. Diga, ele é mais real do que você. Sabe o que isso é verdade? Sabe que ele é mais real do que a gente? A Bíblia várias vezes diz, nós somos um vapor, surgimos hoje, desaparecemos amanhã, ele permanece para sempre. Paulo diz lá em Atos, quando ele está em Atenas, ele fala assim, Atos 17, ele fala assim, nele nós existimos e nos movemos. Ele é a existência absoluta, nós somos existências relativas nele, aleluia. Isso é tão maravilhoso, isso é tão profundo. Isso é tão glorioso. Então, primeira coisa, essa existência, sem dúvida da existência. Entendendo isso, vamos entender agora que o vento é invisível, mas ele é real. Mas o vento, gente, o que é vento? O que é vento? Vento, presta atenção, vento é a massa de ar em movimento. Massa de ar parada não é vento. Mas quando a massa de ar se desloca, esse fenômeno é chamado de vento. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o Espírito de Deus é uma massa de ar. Mas várias vezes o Espírito de Deus é relacionado com o quê? Com o vento. O que significa isso? Que o Espírito de Deus está sempre em movimento. Deus não para de agir. Isso é profundo demais. Quando eu entendo isso, minha vida muda. Quando eu entendo esse caráter operante, contínuo do Espírito, meu amigo, eu percebo que eu só não vivo experiências com Deus se eu não quiser. Porque Ele está sempre agindo, nada para o Espírito Santo. Quer uma coisa curiosa? Uma coisa que costuma parar qualquer pessoa é escuridão. Lembra da época que não tinha celular? Não sei quem lembra, né? Está tanto tempo já. Quando faltava energia em casa, o que você fazia? Você parava onde estava. E dava, fulano, cadê a vela? Aí saía assim, se tateando, né? Até achar uma vela na cozinha, geralmente, no armário, para voltar a ter vida. Lá em Êxodo capítulo 10, na 9ª praga sobre o Egito, Deus mandou uma escuridão que ninguém via nada. E o texto fala que os egípcios ficaram 3 dias paralisados. Ninguém saía de casa, ninguém fazia nada. Por quê? Porque a escuridão paralisa. Paralisa qualquer ser humano, mas não paralisa o Espírito Santo. Porque observe se há escuridão mais profunda do que essa. Em Gênesis 1:2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Não tinha sol nem lua, não tinha luz. Então pense na escuridão. Pense no breu, nem sol, nem lua, nem estrelas estão cercando a terra está ainda ali sem uma órbita definida, uma massa disforme. O texto fala que as trevas cobriam a face do abismo.
E o Espírito de Deus fazia o quê? Ficava paradinho, né? Paradinho ali, porque está escuro, né? Estava uma trevas total. Mas o Espírito de Deus se movia. Você entende a profundidade disso? A situação para a gente pode estar terrível, mas o Senhor está se movendo, meu amado. Ele está se movendo, você pode não ver nada, mas Ele está agindo, Ele está se movendo, Ele está trabalhando, aleluia! Então a gente tem que entender esse caráter do Espírito Santo, está sempre se movendo, inclusive foi isso que quebrou a galera que queria melar a igreja, né? Porque a ideia dos líderes da época que queriam frustrar a igreja de Jesus Cristo era até inteligente. Vamos cortar esse problema pela raiz, vamos eliminar o cabeça desse movimento judaico rebelde aqui, né? Eles achavam que era rebelde ao movimento de Jesus. Vamos matar Jesus e acabou, dispersa essa galera dele. Só que eles não entendiam uma coisa, um mistério. Jesus, ele tinha um corpo físico que o limitava. Um corpo físico que não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus, ele tinha que dormir, tinha que descansar, tinha que parar para comer, para se higienizar. Mas quando Jesus foi, aí que veio o problema para eles. Porque Jesus foi e mandou o Espírito Santo. Aí esse não para, esse é 24 horas ativo, esse se manifesta em milhões de corpos na terra, e aí que a coisa pipocou. Então você tem que entender esse caráter do Espírito Santo. Ele está o tempo todo agindo, se movendo. E a pessoa que anda com o Espírito Santo, meu amado, aí como nós lemos, quem é nascido do Espírito, ele é como o vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde. O que significa isso? Ele é movido pelo Espírito. Ele é movido. E essa é uma coisa que você tem que entender. O ser movido por Deus. Lá em 1 Reis 18, Elias volta para Israel para confrontar Acabe depois de um tempo de seca. Ele encontra Obadias, o mordomo de Acabe, e fala: Obadias, diga ao seu rei lá que eu reapareci e quero ver ele. Obadias diz: Elias, o rei está lhe procurando tem 3 anos. E eu sei que quando eu for falar com ele, que eu voltar, eu não sei para onde o Espírito do Senhor vai te levar. Então eu vou ficar em maus lençóis com Acabe, que vai me matar inclusive. O que ele entendia? Que um homem cheio do Espírito não fica parado e nem se manda. Um homem cheio do Espírito, quando ele menos espera, ele é movido pelo Espírito de Deus. Obadias era homem de Deus, ele sabia disso. E às vezes nos falta entender isso, gente. A gente está andando, sabe, sem essa sensibilidade, sem entender esse direcionar do Espírito. É bom fazer plano, temos que fazer planos, mas temos que ficar atentos à direção. O Provérbio 16 fala, né? O homem prepara os planos, mas a resposta vem do Senhor. Você prepara, você apresenta ao Senhor, mas você fica atento. Porque às vezes, mesmo muito bem intencionados, Deus ele tem outra direção. Lá em Atos 16, versículos 6 e 7, diz que Paulo e sua equipe queriam pregar em cidades da Ásia lá, e o Espírito Santo não deixou eles pregarem, os impediu de pregarem. E eles entendem aquela oposição do Espírito Santo e mudam de direção, coisa maravilhosa. E já em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo escreve e diz assim: irmãos, eu quis estar com vocês aí 2 vezes, mas Satanás me impediu. Ele sabe diferenciar uma oposição satânica de uma oposição do Espírito Santo. Pastor, como diferenciar isso? A oposição satânica é aquela oposição que se levanta na maldade. É um levante do mal, é um levante maligno, é um levante das trevas. A oposição do Espírito Santo é algo que constrange o seu coração, sabe?
pode ser uma palavra profética, pode ser uma pregação que você ouve, você é confrontado, mas ele te convence, entendeu? O diabo não te convence, ele só se opõe a você, ele só bate de frente com você. O Espírito ele entra e diz: opa, não é por aqui, não vem contra mim, vai para aqui, vamos para aqui. Aí ele vai te convencendo, ele vai te quebrantando, ele vai mudando o seu coração. Você entende? Então, quem anda com Deus tem que estar aberto para isso, gente. Você não pode andar só pela sua cabeça, não. Esse é o chamado desde Abraão. Abraão, sai, para onde? Para onde eu ainda vou mostrar. Sai que eu vou guiando e vai dar tudo certo. Sai na minha direção. Quem quer ser direcionado pelo Espírito de Deus? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, nada me faltará. Mas não entenderam ainda o chamado daquele salmo. Já perceberam o que é aquele salmo? Você não é mais cachorro doido, você não é mais leão no salmo, você não é mais bicho solto, não. Você é uma ovelhinha agora. Ovelhinha. Quem na infância sonhava em ser ovelha? Ninguém sonhava em ser ovelha. Eu lembro, quando eu era criança, eu gostava de brincar com meus amigos, primos, de ser um animal. E eu só queria ser tigre. Eu achava lindo o tigre. Especialmente o tigre siberiano, que é diferentão. Inclusive até viajamos agora e encontrei um tigre bonito desse tipo assim. Fiquei tão feliz. Meu sonho é ser aquele tigre. Né? Aí as meninas queriam ser golfinho, né, tal, mas eu nunca vi ninguém na brincadeira falar: eu quero ser uma ovelha. Eu nunca vi isso. Qual é a graça de uma ovelha? Animal fraco, animal não é rápido, não tem habilidade especial alguma. Entretanto, é o animal com quem mais somos comparados na Bíblia. Por quê? Porque ela tem quem cuide dela e quem guia ela. Ela é fraca, ela é pequena, mas ela tem um pastor por ela. As ovelhas de Davi venciam leões e ursos, porque eram fortes? Não, mas porque tinha um pastor forte que brigava por elas. As ovelhas de Cristo vencem leões, vencem ursos, vencem lobos, porque o nosso bom pastor cuida de nós. Então andar com Deus é parar de ser bicho solto. Diga, irmão, acabou de ser bicho solto. Você não é bicho solto, não. Acabou. Você agora é ovelha. E tem orgulho disso, dê graças a Deus por isso. Porque quando o bichão pegar, o pastor vem te socorrer, o pastor vem te guiar. Então o Salmo 23 é um salmo de ovelha, que diz o quê? Ele me guia para lá, ele me faz deitar, ele me leva ao pasto verdejante, ele me leva até vale de sombra da morte. Quem por livre e espontânea vontade quer ir para vale de sombra da morte, gente? Pelo amor de Deus. Mas se ele me levar, eu vou com ele, não tenho medo. Por quê? Porque eu não vou sozinho, ele vai comigo. Mas você tem que ter essa coisa de ser guiado pelo Espírito Santo, gente. Você não se guia mais não, sabe? Você é guiado pelo Espírito Santo. Você vai nele. Tenho várias experiências para contar nesse sentido, um monte. Agora vem à minha mente uma que eu gosto muito, a do plano de saúde. Eu sempre gosto de contar essa, porque eu tinha desistido já. Aí eu fui orar para desabafar com Deus. Falar: Deus, estou triste com isso, eu não tenho mais plano de saúde, porque eu um vacilo, que coisa chata. O plano cortou meu plano, disseram que eu não tinha mais direito a ter o plano, que o preço agora era muito maior se eu fosse voltar. Enfim, não queriam mais me dar o plano. Eu fiquei triste, tentei, liguei para São Paulo, liguei para Salvador, liguei para todo mundo, ninguém queria fazer nada. Liguei para a pessoa que eu tinha na empresa que tinha direito ao plano, também não podia fazer nada. Eu fiquei triste, eu fui orar, desabafar, o Senhor falou assim: vamos lá que eu vou com você. Foi assim. Eu falei: pai, aonde, Jesus? Vai lá na sede do plano que eu vou com você lá. Não sei se você crê nessas coisas. Aí eu fui lá. Primeiro milagre, que sempre tem gente lá para ser atendido. Nesse dia não tinha ninguém. Fui entrando pela porta, a mulher: ei, pode vir. Aí eu sentei. Expliquei o caso para ela e disse: não tem jeito não, meu filho. Infelizmente não estão fazendo isso agora, a política deles é essa agora, não tem jeito. Como não tinha ninguém esperando, e Deus falou para eu ir lá, o que eu fiz? Fiquei na cadeira assim, dando um migué. A mulher me olhando assim, tipo assim: não vai embora não? Eu ali dando um migué, Deus vai fazer alguma coisa. Eu achei que alguém ia entrar, que ia aparecer uma pessoa, Deus vai fazer alguma coisa. Aí a mulher me perguntou: vem cá, você faz o quê? Essa é uma pergunta complicada para mim. Eu faço algumas coisas, né? Geralmente eu gosto de falar que sou empresário, alguma coisa assim, porque eu sou mesmo.
Porque falar que é pastor não dá certo. Mas como Deus mandou ir, eu naquele dia, rapaz, eu vou largar o pastor aqui. Eu vou largar. Pastor. Esse pastor, é mesmo, menino? Rapaz, nem novo assim. Eu disse, é. Ela começou a compartilhar o coração dela e tal. Eu comecei a dar um conselho, uma palavra para ela também. Mas eu gostei de você. Vou tentar de novo aqui. Vou tentar aqui no sistema de novo. Vou tentar. E aí quando ela tentou, ela disse, menino, entrou. Olha. E aí... Mas o milagre maior é esse aqui, ó. Ela está imprimindo o boleto. Uma mulher no São Paulo falou, se você voltasse, ia ser o dobro do preço. Ela está imprimindo o boleto. Eu estou esperando a pancada. Quando ela me entrega o boleto, está mais barato do que eu pagava antes. Meu amado, Provérbios 3:5 fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não te guies pelo teu próprio entendimento. Como eu falei na semana passada, a sua inteligência é limitada, meu irmão. O Senhor tem uma mente maior do que a sua. Isaías 55:8-9, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que você. Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. O Romanos 8:14 fala, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é mais uma pessoa comum, esqueça isso. Esqueça isso. Você não é mais uma pessoa comum, não. Você agora é um doidão mesmo. Você é essa pessoa agora que é guiada pelo Espírito, sabe? E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Você ama quando ninguém mais quer amar. Você perdoa quando ninguém mais quer perdoar. Você insiste quando ninguém quer insistir. Você serve quando ninguém quer servir. Porque você anda pelo Espírito de Deus. Você vai além. Você manifesta um amor, uma graça, um serviço, uma vida, uma direção diferente. Você vai na contramão do mundo muitas vezes. Porque você é guiado pelo Espírito Santo. Vento é movimento. Diga ao seu irmão assim, vento é movimento, meu amado. Espírito é vento, ele está te movimentando. Se você está paradão, é problema seu. É falta de direção sua, porque vento é movimento. Mas uma coisa que a gente tem que entender, o que Jesus falou? Você sabe de onde ele vem, mas você não sabe de onde, você ouve ele, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. O Espírito, como um vento, ele é livre. Você não pode falar assim, olha, amanhã, tal hora, eu tenho certeza que vai ventar aqui. Já combinei com o vento, já mandei o vento vir. Vou abrir minha janela. Não. Você pode estar na maior expectativa de ventar e não ventar. Quem surfa mesmo sofre isso. Vai na expectativa de pegar onda, não tem vento, não tem onda. Você não manda no vento, o vento é livre. Então você tem que entender essa liberdade do Espírito. Ele que manda, meu amigo. Tem que ficar atento, porque ele vai soprar em alguma direção. Eu quero ir para cá, ele é livre. Ele faz o que ele quer. Acho lindo um texto na Bíblia, que em Atos 10, Pedro ainda tinha preconceitos com os gentios, os não-judeus, né? Deus dá uma visão a Pedro, para ele poder ir na casa de Cornélio. Pedro, por causa da visão, vai, porque ele não queria ir. Chega na casa de Cornélio, só tem italiano. Pedro prega por obediência a Jesus. Pedro está pregando, no meio da pregação, o texto fala que vem o Espírito Santo e enche todo mundo. Aí Pedro ficou impactado, batizou aquele pessoal ali nas águas. E aí ele voltando para casa, e ele encontra o pessoal de Jerusalém, que eram os crentes bem judeus. Que questionam ele, que conversa é essa que sabemos que você foi lá se misturar com os gentios? Pedro falou, eu fiz isso? Pior foi o Espírito Santo. Ele fala, pior foi o Espírito Santo. Eu nem queria ir, eu fui com a visão que eu tive. Quando eu cheguei lá, ele nem esperou a pregação acabar. No meio da pregação, ele encheu todo mundo. Ninguém controla ele não, meu amado. Ele faz o que ele quer. Ele é Senhor. Ele é livre. Cabe a gente ficar atento, ficar ligado, querer, falar, Senhor, sopra, Senhor, me leva, Senhor, me move. Como Elias poderia ser movido para qualquer lugar, você também.
Você tem um plano, tem uma coisa, você quer ir para cá, você quer fazer, ele fala, não, para lá, vamos, agora. Não, senhor, pode ser mais tarde, eu estou assistindo um filme. A gente perde muito com Deus, porque a gente quer encaixar Deus na nossa agenda, né? Senhor, não, meu amado, se você se perceber, ouvir a voz do Senhor, levanta naquele momento, vai lá, vai orar, vai buscar discernir a voz dEle, vai buscar agir, sentiu aquela impressão que você sabe que é Ele, que não é você, vai lá e age, faz, e liga, e fala, e prega, e ajuda, e socorre, deixa Ele te mover, meu irmão. Quando eu estou aconselhando, às vezes eu tenho várias coisas na cabeça para aconselhar, e eu vou ali falando com a sabedoria pouca que Deus me dá, e é útil, o que eu tenho de bagagem, de conhecimento bíblico, é útil, ajuda, mas o melhor momento do aconselhamento nem sempre acontece, mas quando acontece, é quando de repente vem uma inspiração, meu amado, e eu sempre tenho uma opção, de, não, eu vou ficar aqui na minha sabedoria, e vai ser legal, mas se eu liberar o que eu sei que vem dele, meu amigo, é um negócio poderoso, e é esse o momento que eu tenho coragem de dar direções às pessoas, falando, meu irmão, vá por aqui, meu irmão. Mas pastor, diz que vá por aqui, meu irmão. Vá por aqui, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Eu sei que é a vontade do Senhor. Eu sei que Ele está com você. E aí a pessoa, quando crê nisso, é impressionante os testemunhos que a gente ouve nesse sentido. Como a direção dele é mais poderosa do que a sua sabedoria, meu amado. Lógico que a direção dele não é irracional, a direção dele não contraria a palavra, não contraria princípios, esqueça isso. Se alguém falar que está direcionado pelo Espírito, contraria da palavra do próprio Espírito, está mentindo. Ele anda de acordo com a palavra dele, com os princípios dele, com a vontade boa de Deus. Mas é muito importante ter essa direção, sabe? E você muda a rota, muda o caminho, é gostoso demais, gente. Gostoso demais sair e dizer assim, eu vou ser guiado pelo Espírito. Sabe? Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei quem gosta de viajar e planejar o roteiro todinho. Eu gosto. Eu não sou muito de planejar muita coisa não. Mas quando eu viajo eu gosto de planejar tudo. Os mínimos eu quero ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Isso tem um lado bom. Mas isso também é chato. Porque você fica ali naquela neura. Tenho que ir. Aí você se cansa. Você tem que ir. Botou no roteiro e tal. Aquela coisa. Mas às vezes o mais gostoso é que você está ali. Você se surpreende com coisas no caminho, né? Você não sabia que tinha, alguém te leva, é muito gostoso. E a vida com Deus é surpresas contínuas, porque o seu projeto é muito pequeno. Então você entende essa liberdade dele, e você vai percebendo muita coisa no caminhar. Você tem que estar aberto, com janelas abertas, para que ele te direcione o tempo todo. Agora vamos lá, para a gente encerrar, preste atenção. Ele é invisível, mas ele é real. Ele se move o tempo todo, ele é livre, absolutamente livre. Mas observe uma coisa, eu e você queremos ser soprados pelo Espírito. Queremos o sopro de Deus em nossas vidas. Amém? A gente não quer, gente? Mas a gente não pode mandar. Mas a gente pode atrair esse sopro. A gente pode atrair esse sopro. Como? Preste atenção. Como é que os ventos são formados? De uma maneira muito simples. O vento sopra do lugar de maior pressão atmosférica para o lugar de menor pressão atmosférica. Basicamente, um lugar, ele está aquecido. Uma superfície está aquecida, ou a terra, ou o mar, ele se aquece pelo sol, ou por outras condições. Quando ele aquece, o ar que está em contato com aquela superfície, lembra, né? Partículas quentes ficam espaçadas, o ar fica rarefeito, fica leve, menos denso. E esse ar quente, ele sobe e forma um vácuo ali. E as massas de ar se deslocam para cobrir esse vácuo. Basicamente, o vento sopra para o local de aquecimento. Um local aquece, então o que está ali sobe, e o vento sopra para aquele lugar. Alguém já entendeu aqui? Como é que eu atraio esse sopro do Espírito para a minha vida? Aquecendo a minha vida espiritual. Fazendo que aquilo que está em mim suba de tão quente que está, sabe? Eu tenho vida espiritual. Eu tenho vida de oração, eu jejuo, eu busco a Deus, eu comungo, eu sirvo, eu me entrego, eu sou intenso. Eu me derramo. Então, começa a ter sopros para a minha vida.
Quem aqui sopra um café frio? Uma sopa fria? Ninguém sopra porque é frio. Deus também sopra aquilo que está quente, sabe? Ele refresca o que está quente. Ele mexe com aquilo que está aquecido. Em Atos 2, quando veio aquele vento impetuoso, o texto fala que eles estão há dias reunidos, todos os dias orando. Todos os dias orando. Todos os dias juntos, orando e esperando. Vai vir, vai acontecer alguma coisa. Vem um mover de Deus aí. E de repente vem um som de um vento que muda a história da humanidade. Era a presença do Espírito Santo. Eu lembro de uma semana que eu fui dizer, eu vou fazer uma experiência. Essa semana eu vou orar como eu nunca orei. Tem muitos anos isso. Foi uma semana que eu passei praticamente dentro do quarto. Praticamente eu não saí do quarto nessa semana. Mas foi uma semana, meu irmão, que tantas coisas aconteciam em minha volta, na minha vida. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou quieto aqui, mas o Senhor está soprando. Tudo quanto é, o Senhor está soprando na minha vida. Se você não aquece a sua vida, o que acontece? Você fica com o seu ar espiritual, né, a sua dimensão espiritual, muito densa, muito pesada, muito fria. E nessa dimensão não pode ter sopro divino, por quê? Porque se houver a soberba, vaidade, carnalidade, Deus não vai cooperar com isso. Mas quando você aquece, você fica leve, você fica, sabe, humilde, dependente. O que está em você sobe. Há um vazio, há um espaço em você para os ventos de Deus. Sabe? Então eu quero te convidar hoje a ter essa experiência, meu amado. Você não precisa falar para ninguém não. Começa a se fechar mais no seu quarto para orar. E experimenta. Salmo 34:8 fala assim: provem e vejam que Deus é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Experimenta. Quando Cornélio recebeu Pedro, o texto fala que ele vinha de uma vida de oração e de esmolas. Ele vinha aquecendo a sua vida até vir um sopro de Deus que mudou a sua história. Quando Elias não vê nuvem no céu, o que ele faz? Ele vai orar até que Deus sopre as nuvens que estão em outro lugar, para sobre a terra de Israel, para trazer a chuva que eles precisavam. E é assim que funciona. Se você aquecer a sua vida em fé, em devoção, em amor, em comunhão, em serviço, e ficar atento, você vai começar a ver sopros de Deus sobre a sua vida. Para Laodiceia, o Senhor fala assim: eu te vomito porque você é morna. Ó, o que é morno, eu te vomito. Mas quando você é quente, você está aquecido, você atrai o que? Sopro, você atrai vento refrescante. Então é hora de você aquecer a sua vida, sabe? É hora de você dar um passo a mais na sua espiritualidade, ter coragem disso, ter fé para isso, caminhar assim, se lançar nisso. Pare de adiar, pare de procrastinar. Um dia, tem que fazer, um dia eu vou, um dia você vai ver, vou começar a jejuar, vou começar a orar, vou cair para dentro da palavra de Deus, vou começar a servir, vou buscar os dons de Deus, eu vou ser cheio do Espírito um dia. Está igual aquela dieta que você nunca começa, né? Só que a dieta, eu vou dizer, ela é importante, mas é muito menos importante do que ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que hoje começar a ser movido pelo Espírito, gente. E isso vai muito da nossa vontade, viu? Do nosso querer, do nosso aquecer a nossa vida espiritual. Eu repito, Deus vai deixar quem está friozinho quieto. Mas aquece para você ver o vento que ele vai soprar na sua vida. Eu acho legal para a gente encerrar, acho legal Eliseu. Elias pergunta: Eliseu, estou indo embora, você quer alguma coisa? Elias podia liberar uma palavra profética, ele sabia que ele falava, os ventos sopravam. Eliseu podia pedir qualquer coisa, gente, Eliseu podia pedir qualquer coisa, dinheiro, uma casa, uma esposa, qualquer coisa. Elias profetizaria e Deus proveria. Eliseu espertão falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero produto nenhum, eu quero a fábrica em mim, meu amigo. Eu quero a fábrica, aleluia, isso é muito profundo.
Aí Elias falou: rapaz, o negócio deve ser ousado, hein? Não é porque Elias não dá. Elias tem que provar. Ó, isso aqui eu queria provar. Se você estiver comigo quando eu for arrebatado, você recebe. Significa, quero ver se você quer mesmo, se você está ligado, se está disposto mesmo a investir nisso. Aí Elias começa a dar o signal em Eliseu, tentar dar o signal em Eliseu. Eliseu, eu vou ali, fica aí, viu que eu vou ali. Eliseu diz: aonde, papai? Estou colado. 3 vezes Elias fala isso. Eliseu, eu vou ali, fica aí, viu, negão? Aonde, papinho? Estou coladão contigo, não largo. Eliseu, colado. Quando Elias partiu, lá estava Eliseu, aquecido, sabe, dedicado, desejoso, meu amado. Aleluia. E Deus às vezes, ouça uma coisa, ó. Deus às vezes tem dias de visitação. A gente perde aquele dia daquela visitação porque a gente estava desligado. Pastor, é assim? É. Por que tem que ser quando você quer? Quando eu estiver afim eu falo com o Senhor, Ele me enche com o Espírito. Para com isso, meu amigo. Tem dias especiais, sim. Ele é misericordioso, Ele pode fazer na sua vida sempre, mas tem dias que são especiais. Se você perder, perdeu. Lucas 19. Jerusalém vai ser, o Senhor entra chorando com Jerusalém, não reconheceu o tempo da sua visitação. Se Zaqueu não sobe na árvore naquele dia, não recebia não, meu irmão. Tem dias que são especiais, tem dias que são diferentes. A gente tem que ficar ligado, querendo, atento. Se Eliseu não está ali, Eliseu não ia receber. E por que não estaria? Porque não está ligado nisso. Porque está pensando em outras coisas. Porque não está aquecido espiritualmente. Então não tem vento, tem essa vida aí paradona. Agora pensa uma coisa, uma vida que não venta é o quê? É um sufoco, né? É uma mesmice, é uma chatice, nada acontece e até parece que Deus não existe. Mas uma vida de vento, meu amigo, é novidade todo dia. Eu vou lhe dizer uma coisa, não é para a glória do Senhor, não é minha não, mas minha vida é tanta coisa que acontece, que eu falo: Senhor, o Senhor pode soprar daqui a pouquinho? Porque acontece uma coisa e outra, e abre para cá, e vai para lá, e mostra, e vai, e meu Deus, é o tempo todo Deus fazendo coisas para a glória dEle. Então, se você quiser de verdade, você vai aquecer sua vida hoje, amém, meu amado? E vai ter sopro, quando o vento soprar, aleluia, vai ter restauração, vai ter cura, vai ter transformação, vai ter perdão, vai ter libertação. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Você vai ver, você vai chegar em casa e não vai ser você sozinho, você vai chegar cheio do Espírito Santo. E vai ter um impacto sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Porque não vai ser só você, vai ser Ele com você. Vai ter um vento, vai ter um mover. Você vai ter uma palavra para a hora certa, você vai ter uma direção, amém, meu amado? Porque você está cheio de Deus. Vamos cantar uma canção agora que ela é muito preciosa, porque ela é uma oração pedindo ao Senhor que sopre sobre nós, que restaure as nossas vidas, que restaure nossas famílias, nossos casamentos, nossos ministérios, nossa alma, que nos guie na sua direção, amém? Comece a orar essa canção agora, a gente vai orar junto, eu vou orar com você também. Se você sentir vontade, se sentir um impulso, uma vontade, não venha sem vontade, se sentir uma vontade, pastor, eu quero uma oração especial, hoje eu preciso de um toque especial, vem aqui na frente, não tenha vergonha não, pode vir aqui mais perto, que eu vou orar por você. Se sentir vontade, se sentir um impulso, um mover dele, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Sopra Espírito, levanta os caídos. Ore essa canção, ore isso. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Aleluia, sopra Espírito em nós. Sopra Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, Senhor. Junta os pedaços, já ouço ruídos do
do teu agir. Aleluia. Faz levantar, Senhor. Faz levantar o vale. Levanta-nos em ti, Rei. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, erga sua mão, creia nisso. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta. Aleluia. ao lugar. Quando o vento soprar, Aleluia. quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito. Sopra, Senhor, sobre a tua igreja Trazendo hoje. vida, trazendo vida. Eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. Sopra. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Nos faz levantar-nos, Senhor, meu Pai. Nos põe de pé. Faz levantar do vale. Aleluia. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar. Aleluia. Da multidão de caídos. Pai, Senhor. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover.